Planos e faz opção caseira. Adelson Almeida é o mais novo técnico do Gato. Meio que contra a minha vontade. É uma situação que não estava nos meus planos. Depois de pré-temporada ruim, Braslândia surpreende com bom futebol apresentado no Candangão. Nem bem começou o campeonato e bola oficial apresenta sérios problemas. Essa bola é horrível. Após goleada para o Gama, Legião dispensa mais 9 jogadores. Botafogo DF é negociado e passa a ter novos donos. São algumas das notícias que você confere agora, aqui no Jogo Aberto DF, que já está no ar. Oi, gente, boa tarde. Após a saída do técnico Ricardo Oliveira, o homem forte do Ceilândia, José Beni, chegou a anunciar Evilásio de Almeida. Isso sim, horas depois veio a decisão. Solução caseira. O então gerente de futebol Adelson Almeida assume o comando técnico do Gato. O cenário é mesmo propício a reformas. Até o presidente do conselho decidiu agarrar uma ferramenta. E nesse Ceilândia ainda em construção, mais uma mudança de treinador. Sai Ricardo Oliveira e assume Adelson Almeida, que até ontem era gerente de futebol do Gato. É meio que contra a minha vontade. É uma situação que não estava nos meus planos, mas atendendo o pedido do Almir, do Beni, do próprio Ari, né, eu não tive como rejeitar esse convite. Então torcer para que as coisas dêem certo, né, a gente possa ser feliz novamente como a gente foi em 2010. A saída do técnico Ricardo Oliveira levantou algumas suspeitas. Existe até uma história de que Ricardo pediu demissão, porque Adelson estaria se intrometendo no trabalho. O ex-técnico Ricardo Oliveira teria até dito que é difícil trabalhar com um gerente de futebol, cobiçando a todo momento o cargo de treinador. Adelson desmentiu. Alguns sites noticiou, né, que ele saiu por ingerência minha, que eu estava tentando tumultuar o trabalho, né, e que eu estava tentando se intrometer. Primeiro que se eu estivesse tumultuando, eu acho que eu estava fazendo da forma correta, porque a equipe ela é líder da competição. Então seria um tumulto de forma sadia. Haja visto que os resultados estavam vindo. E se eu tivesse intrometendo no trabalho dele, algumas situações que ele fez aqui na equipe, eu não teria deixado de fazer, né, zelando justamente pelo Ceilândia. Os resultados mostram que a decisão foi no mínimo estranha. Afinal, sob o comando do ex-técnico Ricardo Oliveira, o Ceilândia acumulava 2 vitórias e 1 empate em 3 jogos, além da liderança do grupo. Mesmo assim, Adelson não avalia como positivo o desempenho do antecessor. A impressão que tem, o Ceilândia como líder, é que o Ceilândia está bem, tem feito bons jogos. Mas, a rigor, nós pegamos só um adversário de boa qualidade, né, com todo respeito à Legião e a Dom Pedro, que foi a equipe do Lusiânia. E quem esteve naquele jogo viu que o Lusiânia foi muito superior ao Ceilândia. Então eu entendo que você ganhar do Legião era obrigação, assim como ganhar do Dom Pedro, na situação que o Dom Pedro se apresentou, era obrigação. Então a gente não pode ficar aqui com a falsa impressão de que estava tudo bem. A confirmação de Adelson como novo técnico pegou a todos de surpresa. Até mesmo nós do Jogo Aberto DF, que ontem noticiamos que seria Evilásio de Almeida o novo treinador, e não Adelson. Informação dada e confirmada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Ceilândia, José Beni, que preferiu culpar as linhas telefônicas pelo equívoco. Nessas linhas telefônicas dá problema de ruído, eu quero atribuir a esses ruídos das operadoras telefônicas esse mal entendido. Certo, Beni, tudo bem, acredite quem quiser, mas vale o conselho, é melhor trocar o aparelho celular. Trocar o aparelho celular. O próprio Evilásio recebeu o convite e estavam conversando. Será que houve ruído lá do outro lado também? De qualquer forma, é o seguinte, eu vou dar minha opinião sobre esse negócio do Ceilândia. Está quente o Jogo Aberto DF hoje. Essa história do Ricardo Oliveira, embora dizendo que tinha intromissão do Adelson Almeida, olha, todo gerente de futebol ele precisa dar resposta ao presidente do clube. Para dar essa resposta, ele precisa questionar o comando técnico, o treinador da equipe. O problema é que o técnico chega e quer ser o comandante. Ele faz tudo a toda hora e ninguém pode perguntar, questionar, sugestionar. Essa é a grande realidade. E outra coisa, minha opinião aqui, se o Adelson quisesse mesmo ser o técnico do Ceilândia, ele já teria assumido no início do campeonato quando foi convidado.
aceitou uma nova função, a de gerente de futebol. De olho na Taça Rio, o Flamengo treina forte, mas o papai, o Joel Santana, ele terá que lidar com um monte de problemas para a estreia hoje contra o Boa Vista. No futebol, as coisas mudam da noite pro dia. Renato era desfalque certo para o jogo contra o Boa Vista. Era. A gripe que atacou o jogador está indo embora. Melhorando, né? Cada dia que passa, melhorando. E o gás aí continua mesmo, né? Williams também joga. Ele foi julgado por causa da expulsão no jogo contra o Botafogo e absolvido. Em compensação, Ayrton e Léo Moura lesionados e Ronaldinho Gaúcho, que está com a seleção brasileira, estão fora. Oportunidade para Muralha, Galhardo e Botinelli. Tinha que dar meu cartão de visita, né? Até porque vai ser meu primeiro jogo como titular com o Joel. Se for titular, Joel Santana ainda não confirmou o time. Maldonado também briga pela vaga. Pressão em cima dos mais experientes do grupo. E Renato pode ser o capitão do time. O importante para mim nem é isso. O importante é conseguir a vitória, independente de quem seja o capitão. A pressão sempre existiu no Flamengo. E com a ausência do título da Taça Guanabara, ela aumentou. A Taça Rio não é uma obsessão, mas para quem está acostumado a vencer, ela virou uma espécie de obrigação. Quando você tem uma pressão, é sinal que o grupo é capacitado para poder fazer as coisas, né? Não é o time dos sonhos de Joel Santana. Os desfalques preocupam, mas no que depender da motivação dos garotos, o resultado tem tudo para surpreender. Em difícil situação financeira, o presidente do Botafogo DF, Walter Teodoro, acertou a venda de 49% dos direitos do clube para um grupo de empresários da cidade. Com 51% das ações, Walter Teodoro segue como presidente, mas o departamento de futebol será comandado pelos novos sócios. O único nome divulgado entre os novos donos do Alvinegro é o de Edmilson Marçal, que também é proprietário do Clube Atlético Bandeirante da 2ª divisão local. Há muito tempo que o Botafogo vive aí capengando, com dificuldades, não paga salário de jogadores. Recentemente 2 foram embora por conta disso, o Thompson e o Adriano Cacareco. E agora o Botafogo encontra alguma ajuda, vendeu aí 49% para tentar se manter no campeonato regional. A gente torce para que a partir de agora, quando menos, o din-din dos jogadores apareça na conta. No próximo bloco, Legião dispensa 9 jogadores. E mais, o segredo da boa campanha do Braslândia no Candangão aqui no Jogo Aberto DF, que volta já.